Olá, meu nome é Paula Chagas, eu sou professora associada da Faculdade de Fisioterapia da UFJF, doutora em Ciência e Reabilitação pela UFMG e atualmente pós-doutoranda na CanChild na McMaster University no Canadá, no momento de forma virtual. Bem, hoje vou falar para vocês sobre instrumentos de avaliação que podem ser utilizados para a teleavaliação ou telereabilitação de crianças e adolescentes com disfunções neuromotoras, tá? Bem, hoje, na verdade, o nosso enfoque na reabilitação, ela tem sido basicamente em cima de atividades e participação no domínio da CIF. Para tal, o uso de testes padronizados na avaliação dessas crianças, ela serve então a vários propósitos, incluindo então uma descrição objetiva do repertório da criança, estabelecer uma linguagem comum, facilitar a comunicação entre profissionais da equipe, definição clara dos objetivos de intervenção e quantificação dos efeitos das ações terapêuticas. A avaliação, então, por meio de testes padronizados, ela permite, então, que a gente tenha uma grande utilidade destes na prática clínica sistematizada, fundamentando a nossa prática clínica e na realização de pesquisas científicas, seja em universidades ou até mesmo nos nossos serviços. Agora, existem diferenças conceituais e práticas entre testar e avaliar. Testar, então, é quando nós utilizamos um teste de forma isolada. O teste sozinho não informa o que a gente vai fazer com o nosso cliente, com o nosso paciente. Ele apenas nos fornece informações sobre qual meta a gente quer alcançar no tratamento, o que vai ser documentado, como resultado daquela intervenção e aonde eu quero chegar, o que eu desejo almejar. A tomada de decisão clínica, aí sim, é que vai me informar sobre o que fazer com o cliente e como. Então, a avaliação, ela tem que ser baseada e é fundamental para o planejamento do tratamento adequado. A observação clínica, ela permite que aspectos qualitativos sejam, então, uma principal forma e ferramenta utilizada pelo fisioterapeuta. Até hoje, ainda faltam dados quantitativos para a gente permitir uma avaliação da evolução do quadro de forma adequada. Então, na avaliação fisioterapêutica, na área de fisioterapia neurofuncional da criança e do adolescente, é importante a gente destacar a importância da utilização de escalas confiáveis, que tenham sensibilidade e especificidade para mensurar o nosso desfecho e que levem em consideração a diversidade cultural em que vivemos. A telereabilitação hoje é uma realidade. Ela é o termo mais comum utilizado quando profissionais interagem com pacientes à distância. Por meio da tecnologia de comunicação e de informação, a gente consegue proporcionar, então, os serviços de reabilitação hoje. A tecnologia, ela pode ser utilizada como uma forma de nos aproximar dos nossos pacientes e de aumentar a acessibilidade e o custo-efetividade dos nossos serviços. A telereabilitação versus a teleavaliação. As pesquisas têm demonstrado recentemente que os programas de intervenção baseados em atenção domiciliar são efetivos para permitir e promover melhora nos domínios de atividade da CIF em crianças com PC. Mas como que nós podemos ser criativos e nos tornar efetivos em implementar essas práticas de forma adequada aqui no Brasil, usando como base o que a gente está vivendo agora durante esse período de pandemia do Covid-19? E que para essas intervenções que a gente tem empregado serem efetivas, a gente tem que saber como mensurá-las, tá? Não existe uma boa terapia sem uma boa avaliação. Bem, quais instrumentos hoje estão agora bem documentados na literatura e têm nos ajudado a estar empregando intervenções baseadas em instrumentos confiáveis em formas de telereabilitação? Então, a Alberta Infant Motor Scale, a AIMS, tem sido utilizada para avaliação remota, a PBS, que é a escala de avaliação do equilíbrio, o TUG, que é o Timed Up and Go, o teste sentar e levantar 5 vezes, o teste de caminhada de 10 metros, o PED-CAT, o GMFCS, por meio do questionário do Family Report, o GMFM e o GMFM Parent Report. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles e as suas possibilidades de utilização. Bem, o que a AIMS faz? A AIMS é uma escala observacional, que permite, então, avaliar motoramente a criança ainda em desenvolvimento.
São 58 itens em ordem desenvolvimental que vão avaliar as posturas prono, ou seja, de barriguinha para baixo, supino, de barriga para cima, sentado e de pé, tá? Então, a criança, o lactente, tem que estar alerta, participativo, e a gente vai basicamente precisar de um colchonete, né? Então, que toda criança, toda mãe, né, geralmente tem em casa, aquele tapetinho no chão, que a criança fica alerta e brincando, tá? O que a gente vai pedir para a mãe fazer? Posicionar a criança nessas posturas, né? Barriga para cima, barriga para baixo, sentado de pé, e a gente vai observar a movimentação da criança. É uma escala totalmente observacional. E a gente vai observar quais itens que ela é capaz de realizar, como que ela realiza as determinadas atividades, vencendo a gravidade, né? A descarga de peso e as posturas que são realizadas em cada uma dessas posturas. Por meio dessa observação, a gente vai conseguir computar os pontos que a criança consegue, quais que ela não consegue, e aí sim jogar num gráfico, né, de percentil de desenvolvimento motor, onde a gente vai observar se a criança está adequada ou não à idade. É importante citar que esse teste foi desenvolvido para ser utilizado com crianças ainda em desenvolvimento e não em crianças com atraso, com alterações neuromotoras. Somente com crianças em desenvolvimento ou crianças com atraso no desenvolvimento. Tá? Bem, o Pediatric Balance Scale, ou escala de equilíbrio pediátrica, ela foi baseada na escala de Berg, modificada, realizada e feita para adultos, e ela é composta por 14 atividades pontuadas de 0 a 4, onde 0 você dá assistência máxima para a criança para realizar a atividade e 4 a criança realiza independentemente. É uma soma que varia de 0 a 56 pontos, onde a criança vai realizar atividades básicas do seu dia a dia, como posição de sentado para de pé, passar de sentado de pé para sentado, transferências de um banco para o outro, ficar em pé sem apoio, sentado sem apoio, em pé com olhos fechados, em pé com olhos abertos, tá? Em pés com os pés juntos, em pé com o pé na frente, tá? Girando 360 graus sobre o seu próprio eixo, virando-se olhar para trás, pegando um objeto no chão, colocando um pé alternado sobre um degrau, tá? E alcançando a frente com o braço estendido, tá? São itens simples que são realizados frequentemente no dia a dia e que a gente pode verificar como que tá, então, a mobilidade da criança na postura de pé e a manutenção do seu centro de massa, né? A manutenção do seu equilíbrio. Então, aqui eu trouxe um dos itens realizados nesse teste, em que a gente vai observar a transferência de um banco para o outro. Da cadeira para o banco. Muito bem. A mão no cabelo para, né? Pode, o cabelo pode. Lógico que esse teste foi feito ainda em consultório, né, dentro do nosso ambulatório, do nosso laboratório de pesquisa, mas ele pode ser facilmente realizado por via remota, tá bom? Você pedir para a criança realizar essa atividade para você ver. Tá? Bem, o Time Up and Go, né, é um teste que pode ser utilizado na prática clínica para medir a mobilidade funcional. Ele é um teste extremamente rico em informações, porque ele nos fala a capacidade da criança levantar, andar 3 metros, fazer a volta, retornar aquele percurso e sentar de novo. Ele é extremamente preditor de quedas, principalmente em idosos. Ele fala sobre equilíbrio, ele fala sobre mobilidade, ele fala sobre transferências, tá? E tem valores normativos estabelecidos para a população. Então, o tempo em crianças e adolescentes com desenvolvimento típico varia de 3,2 a 6,2 segundos para a realização do teste, tá? Já a criança e adolescente com alguma deficiência varia desse tempo até 50 segundos para a realização do teste. Então, um tempo extremamente maior, tá? O importante, então, você ter uma cadeira com encosto, tá? E ter como medir 3 metros. Se você não tiver uma fita métrica em casa, 3 passos largos, né, e uma garrafinha, um chinelo, que você conseguir medir ali com aquela distância final para a criança poder fazer a volta, é o suficiente, tá? Então, vamos lá ver aqui uma forma de medida aí do tubo.
Então você vai cronometrar o tempo que a criança levou de sentar desde a partida até o final. Ela encosta o tronco de novo no encosto, tá bom? Bem, o teste de levantar 5 vezes é um teste que nos informa sobre a atividade sentar ou levantar e também nos informa sobre a tolerância ao exercício, sobre a força de membros inferiores, tá? Então, ele nos fala sobre equilíbrio e coordenação motora. Ele pode ser aplicado em consultórios, escolas, academias, em casa, tá? Ele consiste, então, em sentar e levantar o mais rápido possível 5 vezes, tá? Em uma cadeira sem braços, com os joelhos fletidos a 90 graus, então 5 vezes, tá? Então, o ideal é que a criança não use os braços como apoio, então ela pode dobrar os braços à frente, tá? Ou então, o importante é que ela não use o braço para apoiar na cadeira, para ela realizar a atividade, tá? Então, vamos ver como é que o teste é realizado. Tá? Aqui é importante falar que a criança então tem que se sentir segura para levantar, a cadeira tem que ser firme, você pode precisar estabilizar a cadeira, como a terapeuta aí fez no caso. Então a mãe pode precisar auxiliar aí durante o teste, ou você pode apoiar a cadeira na parede. E a criança vai ficar em pé da forma como ela fica em pé, né? No caso, esse menino ele não conseguia estender totalmente o joelho, ok? Tá? O importante é ele realizar ao máximo de amplitude que ele der conta, tá? Bem, no teste de caminhada de 10 metros, a gente vai avaliar a velocidade da marcha. É um teste extremamente reprodutível, né? Então, tem uma confiabilidade de 0,96, que é extremamente alta. O importante, então, você ter um período de aceleração e de desaceleração no final, né? Para que não devem ser computadas nesse tempo de caminhada de 10 metros, que você vai usar de intervalo ali no meio. Então, a criança vai acelerar e depois desacelerar no final, ali durante o seu teste, tá? No início e no final. E você vai computar somente o tempo da caminhada ali naquele intervalo do meio, tá? E aí também a mesma coisa, quanto mais rápido a criança caminhar, melhor. Você pode realizar esse teste de 2 formas. Na caminhada habitual, ou seja, a velocidade considerada normal do dia a dia da pessoa, e o teste de caminhada rápida, que não é corrida, ou seja, a criança andar o mais rápido que ela puder, tá? Então, eu vou mostrar para vocês as 2 formas aqui, tá? E aí vai depender da criança se ela se sente segura ou não de andar sozinha, tá? No caso do menino que eu vou mostrar, ele precisava sempre da terapeuta do lado, porque ele era inseguro, tá? Ele tinha uma instabilidade postural. Então, essa é a velocidade habitual, tá? Então, é importante ter a marcação ali no chão. Se for realizado em casa, às vezes é difícil você ter esses 10 metros na sua casa, mas você pode ter 10 metros no corredor do seu prédio, você pode ter 10 metros na garagem do seu prédio, você pode ter 10 metros na sua rua, você pode ter 10 metros na sua calçada, né? Algum lugar que seja próximo de você, que tenha 10 metros de distância, que você consiga ter esse aspecto linear, sem obstáculo, para você poder realizar o teste. Tá? E agora vamos ver na velocidade rápida. Isso! Tá? Então muitas vezes você vai ter que dar esse comando para a criança incentivar ela a realizar o mais rápido possível o teste. Tá? Ops, desculpa, passei mais um aqui. Bem, outro teste que tem sido extremamente bem visto para a utilização de forma remota é o inventário de avaliação pediátrica de incapacidade na versão adaptativa computadorizada, que é o PED-CAT, tá? É uma versão atualizada, né, revisada, modificada do PED, que é o PED-CAT. Ela é uma avaliação funcional, embasada na CIF, na Classificação Internacional de Funcionalidade, Capacidade e Saúde, tá? E ela foi produzida para ser aplicada em crianças de 0 a 21 anos de idade. Ela aborda 3 modelos, biopsicossocial, desenvolvimental e psicossocial, tá?
e ela foi produzida em 2012 pela equipe de pesquisadores da Boston University e traduzida e validada no Brasil em 2016 pela equipe da UFMG, da professora doutora Marisa Mancini. Então, o PEDCAT possui 4 domínios: atividade diária, mobilidade, social, cognitivo e responsabilidade. Cada um desses domínios obedece critérios de pontuação e de forma de perguntas específicos. Atividades diárias, mobilidade social e cognitivo seguem um formato de escala Likert e responsabilidade outro formato. Tá? Ele é um teste que é baseado em desempenho, não é baseado em desempenho, mas reflete o desempenho da criança, baseado em um banco de itens de 276 atividades funcionais adquiridas durante a infância e adolescência. A sua aplicação necessita de um computador com software de desenvolvimento do instrumento e ele pode ser auto-administrado, ou seja, preenchido pelos pais. O profissional pode estar presente desde o início para assegurar que a criança consiga compreender cada um dos itens. Tá? Então, nas atividades diárias, são 68 itens, onde a criança vai vestir-se, manter-se limpo, aplicar tarefas domésticas. Na mobilidade, 75 itens, onde vai ser visto o movimento básico de transferências, permanecer de pé, caminhada, etapas, inclinações, correr, jogar e uso de cadeira de rodas quando se fizer necessário. No social cognitivo vão ser atividades de interação, comunicação, cognição cotidiana e autogerenciamento. E esses 3 domínios seguem as seguintes escalas de pontuação. Incapaz, quando a criança não pode fazer, o item é muito difícil para ela ou ela não sabe. Hard, quando ela executa com muita ajuda, tempo extra ou esforço. Ela vai ser um pouco difícil quando a criança executa com uma pequena ajuda, tempo extra ou esforço. Fácil quando realiza sem nenhuma ajuda, ou sem ajuda, um tempo extra ou esforço, ou as habilidades da criança já ultrapassam esse nível, ou a mãe simplesmente não sabe porque nunca perguntou, nunca deu esse item para a criança fazer. Tá? Responsabilidade, então são 51 itens que falam sobre organização, planejamento, cuidando das necessidades diárias, gestão de saúde e permanecendo seguros, e já usa um outro tipo de escala, uma escala Likert, desde quando o adulto cuidador é responsável totalmente pelo cuidar da criança, por assumir a responsabilidade da vida da criança, até onde a criança é responsável totalmente por se autogerenciar, ter responsabilidade sobre a sua vida. E algum item a mãe pode responder, ou o cuidador, que não sabe porque não ofereceu esse tipo de experiência para aquela criança ainda. A pontuação é um score normativo, onde você vai comparar aquela criança com as crianças da amostra normativa do teste, e a gente vai considerar isso normal entre 30 e 70, assim como percentis etários de 0, 5%, 10, 25, 50, 75, etc. Tá, uma pontuação T, então vai ser baseada na idade cronológica da criança, e escalonadas de 20 a 80, onde você vai conseguir acompanhar a progressão da criança ao longo do tempo. Tá? Essas escalas não são comparáveis entre si. Apenas uma criança comparada com ela mesma. Então, aqui é o formato relatório de pontuação, que hoje é disponibilizado pela Pearson Assessments, ou você pode comprar um formulário de administração por criança, que custa $2 por aplicação, já tem a versão em português, validada para o Brasil e confiável para a sua administração. Tá? E aí você consegue então ter o relatório aqui de quantos itens foram testados, o score contínuo, tá? O desvio padrão, o score T, tá? Desculpa aqui, o score contínuo, o score T, o percentil que aquela criança adquiriu, tá? Aqui o número de itens que foram testados, tá? A data da aplicação. E aqui o relatório depois no final apresenta mapas de itens, ou seja, como que aquela criança pelo score contínuo, pontuou em relação a cada um dos domínios testados,
né? Ou seja, como é que ela se apresentou, quais os itens que foram testados aqui em vermelho, tá? E a gente consegue verificar quais os itens estão aquém do esperado, tá? Por exemplo, aqui tem um umzinho aqui abaixo do esperado, tá? E aí você traçar metas terapêuticas realísticas para aquela criança. Esse é um teste totalmente empregado por via remota, tá? Porque é um questionário feito online. A versão PED, do PEDCAT, então curta, ela leva em torno de 15 a 20 minutos para você aplicar, por meio de entrevista com o cuidador, que você pode compartilhar sua tela de computador, ou então virar a tela do seu celular, filmando para a mãe ver a pergunta. Os itens são extremamente fáceis de serem respondidos, tem figurinhas ilustrando, então vale a pena empregar esse teste. Tá? E ele serve para qualquer condição de saúde e traz um relatório extremamente rico para o cuidador, para os terapeutas, para traçarem objetivos terapêuticos. Bem, o GMFCS Family Report Questionnaire, que é o questionário de relato familiar, na verdade não é um teste, é um instrumento de classificação para você conhecer aquela criança se você estiver fazendo uma avaliação nova pela primeira vez, né? É muito importante a gente saber qual é a capacidade funcional daquela criança, ou seja, quem é essa criança que eu estou atendendo? Qual é a capacidade de locomoção, de mobilidade que ela apresenta, né? Então, hoje a gente sabe que o GMFCS ele é extremamente confiável, né? Tanto sendo feito pelos terapeutas quanto pelos cuidadores, né? E a gente tem, então, um questionário de relato familiar para ser aplicado pelos pais, em português, tá? Então, um questionário de 5 perguntinhas, na verdade, 5 afirmações, onde os pais vão identificar qual é a sua criança de acordo com a faixa etária. Então, a gente tem o questionário do relato familiar para faixa etária de 2 a 4 anos, 4 a 6 e 6 a 12. E está agora em desenvolvimento a de 12 a 18, que esse ano vai estar disponível para vocês gratuitamente pelo site da CanChild, tá? Então, a gente tem aqui perguntas simples, por exemplo, de 2 a 4. Meu filho tem dificuldade de controlar a postura da cabeça e do tronco na maior parte do tempo. Já sei que é uma criança de MFCS 5. Até a criança é capaz de sentar sozinha e mover-se andando sem equipamento auxiliar. De 2 a 4 anos é uma de MFCS 1, tá? E aí vai progressivamente evoluindo de acordo com as características de capacidade, de mobilidade que essa criança apresenta ao longo dos anos, né? O desempenho funcional dessa criança melhora, né? Pelo menos até 6 anos de idade, depois ele tende a estabilizar. E de 12 a 18 a gente sabe que a gente pode ter algumas adaptações na mobilidade, né? Então esse relato está vindo aí, sendo traduzido pela equipe da UFSCar, tá? Professora doutora Ana Carolina de Campos. Bem, o GMFM 8866, ele é um teste que foi desenvolvido para ser feito em clínica, tá? Ele é um teste que ele requer o uso de equipamentos específicos que a gente tem no consultório. Jogo de bancos, tatame padronizado, escadas, né? E ele requer, de certa forma, a capacidade do terapeuta de aplicar os testes, dominar o teste. Não requer um treinamento específico, mas ele requer um domínio do terapeuta sobre os itens a serem testados. Para verificar, então, todas as capacidades que a criança apresenta nas dimensões, deitando e rolando, sentando, engatinhando, ajoelhando, em pé, andando, correndo e pulando. Esse teste permite que a gente consiga verificar se a criança não é capaz de executar determinado item, se ela é capaz apenas de iniciar, que são 10% daquela atividade, se ela é capaz de completar parcialmente aquela atividade ou se ela é capaz de completar completamente aquela atividade, tá? Então aqui eu vou mostrar alguns itens que são testados frequentemente no GMFM. A capacidade da criança engatinhar é uma distância de 1,8 metros, tá? De forma recíproca. Seria um dos itens do teste. Outro item do teste é a capacidade da criança passar para sentado num banco grande, num banco alto. Isso aí, muito bem. E sentou. Agora tem que ter sentado sem apoio. A capacidade da criança a dar 10 passos com apenas uma mão.
capacidade, por exemplo, da criança subir 4 degraus com apoio. 2. Só ter conta de subir os 4 degraus, alternando os pés consistentemente. Então, fazendo cada hora com um, ela vem 2. Faz outro pé, outro pé, outro pé, outro pé. Outro. Esse aqui. Isso. Isso. Levanta o outro. Vamos lá. Isso. Muito bom. Consegui. Conseguiu. Vamos descer. Agora vamos descer. 2 pontos. Subir e descer. Tá? Vamos descer. Tô aqui, ó. Abre pra cá. Tem um roxo ainda. Começa com o outro pé, com o outro. Isso, cada hora com o outro. Para com o joelho, com o joelho. Esse aqui. Ó, o joelho. Isso, agora com o outro. Esse aqui. A tia te Eu apoia. tô aqui, ó. Guarda a mão pra treinar. Muito bem. Isso, muito bem. Bem, então esse teste extremamente empregado na prática clínica, extremamente utilizado na nossa realidade de pesquisas e de documentação de evolução de pacientes na nossa realidade, ele traz, no uso do software do GEMAI, informações muito consistentes, né? Ele traz também o mapa de itens, assim como o PED, onde a gente consegue verificar aqui a evolução da criança, ou seja, a pontuação que ela apresenta no teste aqui, nessa barra mais firme, ou seja, tudo que está à esquerda a criança já adquiriu, tudo que está à direita ela provavelmente ainda não adquiriu, né? E a gente consegue traçar objetivos terapêuticos realistas de acordo com o que é esperado para a criança naquele momento, né? E traçar nosso tratamento baseado na realização dessas atividades, né? Além de a gente conseguir acompanhar em termos gráficos pelo prognóstico do GMFCS como que a criança está indo ao longo do tempo, né? A Kathleen, por exemplo, que é essa menina que eu acabei de mostrar, é uma criança de MFCS 3, né? Que anda com andador. Então a gente consegue verificar como é que ela ficou ao longo desse ano aqui de acompanhamento. Ela teve uma cirurgia, então ela teve uma queda no pós-operatório, ela teve uma perda no pós-operatório, depois ela teve uma evolução no depois de 3 meses no pós-operatório. Então eu consigo acompanhar essa evolução aí ao longo do tempo, tá? Mas ele é um teste para ser empregado na clínica, né? E isso tem deixado profissionais que trabalham com reabilitação agora nesse momento extremamente conflituosos, ou seja, o que eu aplico que não seja o GMFM na minha criança, né? Eu não tenho um outro teste tão informativo quanto ele para me falar sobre a capacidade motora de crianças com paralisia cerebral, tá? Então, pensando nisso, né, como um dos trabalhos do meu pós-doutorado, eu tenho vindo trabalhando já há 6 meses com o grupo canadense da CanChild no desenvolvimento de um teste que vai se chamar GMF-PR, que é o Gross Motor Function Parent Report, medida da função motora do relato dos pais, do relato familiar, que vai ser uma versão traduzida e adaptada, né, do GMFM para ser utilizado por via remota e feita pelos pais, tá? Vai ser uma versão bem mais simples, onde os pais vão pontuar itens do desempenho da criança em casa, na comunidade, do dia a dia dela, né? Ou seja, os pais vão simplesmente falar se a criança faz ou não faz determinados itens no dia a dia, tá? Então, o instrumento já foi desenvolvido, hoje ele consta de 30 itens, tá na versão em inglês, a gente está traduzindo para o português brasileiro e vamos começar a fazer a validação agora durante esse ano. A gente espera conseguir fazer isso agora ainda no primeiro semestre de 2021. E aí conseguir testar a validade dessa versão com a versão completa do teste, assim que a gente consiga retornar para as coletas presenciais com as crianças e adolescentes aqui no Brasil e até no Canadá, quando eu conseguir finalmente ir para o Canadá para o meu pós-doutorado presencial. Então aqui, por exemplo, um dos itens para vocês verificarem a adaptação que foi feita,
né? Na posição de pé, a criança, ela pega um objeto no chão e depois levanta, né? O item original do teste, ele só permitia que a criança pegasse o item dessa forma aqui, né? A criança sem apoio nenhum. Então, a adaptação para o ambiente domiciliar que a gente fez é a criança poder pegar com o uso do andador, né? Porque se a criança usa um equipamento adaptativo, ela tem que poder fazer a tarefa dessa forma, porque ela não vai soltar a mão para pegar uma adaptação de um item no chão, né? Ela vai realizar a pegada do objeto, do item no chão, usando o seu andador, usando sua bengala, usando sua muleta, porque é assim que ela faz no dia a dia, né? Isso não a deixa menos capaz de realizar essa tarefa de pegar um objeto no chão, né? Então, a gente atribuiu menor pontuação para as crianças que requerem um apoio, né? Como um suporte aqui do andador ou de uma mesa, por exemplo, pegar um objeto no chão, mas ela é capaz de fazer, né? Então, a gente espera que esse teste mostre também a evolução ao longo do tempo, se essa criança, ao longo do tempo, for capaz de deixar essa mesa, de deixar esse suporte, né? Então, vamos ver passos a seguir aí no desenvolvimento desse instrumento. Esse instrumento faz parte do meu estudo de pós-doutorado, junto com o Dr. Peter Rosenbaum, doutora Virginia Wright, doutora Leslie Wyatt e doutora Marilyn Wright, todos, né, parceiras da CanChild no Canadá, em conjunto com um grupo aqui do Brasil, que é o Participa Brasil, que é um grupo de pesquisadores de várias universidades federais aqui do Brasil, que vocês terão a oportunidade de conhecer numa próxima aula minha. Bem, então eu digo para vocês conhecerem esse site, Rehab Measures, que é um site que fala sobre diversas medidas utilizadas na reabilitação, de forma simples, clara, rápida, né? Então vocês conseguem pesquisar sobre o uso de medidas de reabilitação, se tem valores normativos, para qual clientela é utilizado, os valores normativos que são apresentados, referências sobre os assuntos, né? Então vocês podem ir lá e pesquisar Time Up and Go, teste de caminhadas de 10 metros, né? GM-FM, e eles vão te falar sobre, de forma simples e rápida, um resumo sobre todos os testes mais empregados na literatura de reabilitação. Então eu indico que vocês conheçam. E como considerações finais, é importante que a gente saiba que tem uma quantidade imensa e infinita de testes e instrumentos padronizados disponíveis na literatura e no mercado. É importante que a gente saiba adequadamente qual é o objetivo de cada teste, qual categoria funcional ele serve, para qual aspecto de desenvolvimento, o que eu quero informar, o que eu quero documentar. Ele tem que ser um teste que satisfaça o propósito ou os propósitos do meu interesse, que é discriminar, predizer ou validar. Ele tem que ter uma qualidade específica do teste, ou seja, eu tenho que conhecer quais são as propriedades psicométricas desse teste, se ele é um teste confiável, se ele é capaz de predizer o futuro, se ele é capaz de ser sensível para medir o que eu tenho de interesse, né? E eu tenho que ser capaz de transmitir e interpretar o resultado. Não adianta nada eu aplicar um instrumento sem ser capaz de entender o que ele significa e transmitir isso claramente aos familiares, à criança e a toda a equipe de saúde que atende aquela criança, porque eles têm que entender o que eu estou fazendo, tá? De forma clara e sincera, ética e clara. E principalmente, hoje, eu quero instrumentos que sejam possíveis de aplicar de forma remota, né? De forma simples, com o auxílio dos pais e dos cuidadores. A gente quer tornar a nossa avaliação mais simples possível, mas ao mesmo tempo mais ética, clara e confiável possível. Então, as informações coletadas através da anamnese, ou seja, a entrevista, avaliação clínica, aplicação de testes e instrumentos padronizados, poderão auxiliar o profissional no nosso julgamento clínico e definição de metas e desfechos a serem almejados no processo de reabilitação da criança. Eu quero agradecer aqui aos alunos de iniciação científica, de mestrado do meu laboratório, né, que é o Laboratório de Avaliação do Desempenho Infantil, né, por me disponibilizar os vídeos que eu utilizei durante essa apresentação, aos meus parceiros de pesquisa do laboratório, do Participa Brasil e da CanChild no Canadá, né?
aos nossos órgãos de fomento aqui no Brasil, que nos possibilitam que a gente continue fazendo pesquisa no Brasil, né? E a minha universidade, por me disponibilizar, por estar podendo dar essas aulas para vocês, né? E principalmente as crianças que participaram dos vídeos. Importante falar, gente, que esses vídeos todos foram feitos antes do Covid-19, tá? Por isso que a gente está sem máscara, né? E isso aí é uma parte do meu grupo de pesquisa aqui do laboratório da UFJF, né? E que a gente possa estar em breve todos juntos de novo e de ladinho. Obrigada.